Fala galera, e aí, você gosta de adorar a Deus? E eu sou o pastor Rafael. E eu sou o pastor Jean Baima. Olá pessoal, vamos adorar a Deus? Adore ao Senhor em todo tempo. Glória a Deus! Jean, agora nessa ainda nossa conversa sobre adoração, eu queria falar sobre a adoração lá na igreja, os músicos, a condução do louvor. Qual é o papel do louvor, do ministério de louvor, de adoração e da música para a nossa vida cristã, e para os nossos cultos? Vou fazer uma pequena viagem. Antigamente, né, bem no Antigo Testamento, dizem que quando o povo de Israel sai para uma guerra, o ministério de louvor é na frente. É o que acontece lá quando eles dão aquela 7 voltas em volta de Jericó, né? Ou seja, seriam os primeiros a serem consumidos. Mas assim, a instituição mesmo da música no culto começou com Salomão. Davi e Salomão depois com o templo, né? E aí a gente chega nos nossos tempos, essa instituição da música no culto, né? Que é algo que ajuda muito. É muito edificante a questão da música no nosso tempo, né? No culto. É importantíssimo, mas não é a coisa mais importante. E quando o ministro de música, de louvor, sobe lá para conduzir o louvor da igreja, qual é o papel dele? Qual é o papel do músico, da música naquele momento? Facilitar. Simplesmente facilitar. Por quê? Porque como o músico ele tem uma habilidade que ele adquiriu, que Deus deu para ele tem mais facilidade de comunicar isso com o povo. Então o nosso papel ali na frente não é dar um show, o nosso papel ali não é mostrar o nosso talento, mas o nosso papel é conduzir a igreja, levar a igreja a experimentar um louvor genuíno a Deus, levar um louvor a Deus. Mas na prática a gente vê que hoje, por causa do mercado que existe na música cristã, essa figura da música litúrgica e da música como um show do artista, acho que às vezes parece um pouco misturado, não parece não, Jean? Que é um grande equívoco, né? É um grande equívoco, porque a gente olha isso hoje na igreja, né? E a gente pode falar até como igreja como um todo. Muitas pessoas estão confundindo as coisas, né? Ali é um altar. E muitas pessoas estão querendo fazer ali um palco, né? E aí ali é para a glória de Deus, e muita gente querendo a sua própria glória, o seu próprio sucesso, a sua própria fama, até porque fama vem de música, vem de show e dá dinheiro, né? E enche igreja. Ainda tem isso. E enche igreja. Se você tem uma banda bem estruturada, um louvor bem legal, enche igreja. É verdade. Então, inclusive, a música tem um papel importante para comunicar o evangelho, né? Se ela for bem usada, ela pode sim ajudar a comunicar muito bem o evangelho a muitas pessoas. O problema é usar, digamos assim, essa ferramenta para glória pessoal e não para Exatamente. E não para o evangelho. Aí o nosso papel como pessoas um pouco mais maduras seria corrigir esse grande equívoco, né? Que é um grande equívoco você usar a música para a tua glória. Uma coisa importante sobre a questão do momento da música nos nossos cultos. E, sem dúvida, as emoções são importantíssimas para a vida cristã. Se existe alegria maior na vida do que a nossa conversão, o nosso encontro com Cristo. A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus de maneira tão intensa, de toda a alma, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. A gente vai ver aquela mulher que se joga aos pés de Jesus e limpa com as lágrimas os pés dele, enxuga com os cabelos. E a gente vê que um dos momentos mais intensos de emoção é o momento de louvor, né? Qual é o papel das emoções na vida cristã e das emoções na música e no momento de adoração, até onde ela vai, onde ela não vai? Como é que encontra esse papel das emoções ali no louvor? É uma pergunta difícil, né? É difícil, é bem difícil. Botei Jean agora na... É bem difícil, porque muitas vezes o papel do líder de adoração, no caso, quem é o facilitador, o papel dele não é mexer com as emoções. O papel dele não é ser um animador de plateia. Como eu falei no começo, o papel dele é facilitar isso, né? Então a gente precisa ser muito sério em relação a isso. Muito sério mesmo, né? Por quê?
Porque a gente está lidando ali, às vezes, com emoções muito intensas, né? Pessoas com problemas muito difíceis, tá? E que muitas vezes é fácil manipular. Se o cara for um cara que tenha esse feeling, ele vai conseguir fazer isso, manipular as pessoas. E o nosso papel não é de manipulador, nós somos facilitadores. Né? E para isso a gente não tem que fazer nada mais do que seguir a orientação do Senhor. Né? E a orientação do Senhor é muito simples. É muito simples. Seja lá no altar aquilo que você é na sua casa. Seja um verdadeiro adorador. Seja alguém que as pessoas olhem para você e digam assim, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Né? Porque muitas vezes esse nosso papel, que não é uma responsabilidade simplesmente de quem está ali na frente, mas que seria uma responsabilidade de todos os cristãos, a gente muitas vezes esquece disso. Né? Que a nossa vida é um testemunho, nossa vida é uma adoração ao Senhor. Né? E não pode ser simplesmente feito num dia de domingo, porque eu tenho um talento que eu vou cantar para receber aplausos. A glória não é nossa. E essa diferença entre sentimento e sentimentalismo, eu acho que eu tentaria refletir assim. O choro pelo choro, a emoção pela emoção, por causa de um acorde menor, bem tocado, é sentimentalismo. Agora, quando as emoções são fruto de alguém que cantou uma verdade bíblica, ou teve um encontro genuíno, misterioso com Deus naquele momento, uma percepção da presença de Deus, ou porque falou e cantou grandezas maravilhosas do Senhor, toda emoção nesse caso, então, é muito bem-vinda. Pode chorar, pode... Deve. Exatamente, deve. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com emoção. Exatamente. Então a emoção, ela faz parte do ser humano. E a gente tem que explanar isso para Deus. Né? Então seria assim, o papel da emoção na música é você permitir, ou mais do que permitir, ou esperar que as emoções aconteçam, desde que elas sejam expressões fruto de uma verdade cantada, adorada, ou de uma experiência genuína de Deus. E não como alguém que só produziu emoção por causa de um caminho artístico, estratégico, assim, né? Aí tu me fez lembrar daquela questão que Deus procura adoração, né? Verdadeiros adoradores. Porque se Deus procura verdadeiros, é porque existem falsos. Isso é bem claro. Né? Então, quando você está colocando isso para Deus, Deus conhece. Ele conhece o nosso coração. Você acha que Deus vai ficar impressionado quando eu dou um Ré com sétima aumentada, em vez de dar um Ré maior? Ele não vai ficar impressionado com isso. Né? Isso eu falo em relação ao músico. Assim como Deus não vai ficar impressionado porque eu estou chorando mais do que outra pessoa. Né? Porque Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então, para que a tua adoração seja genuína, verdadeira, você tem que ser verdadeiro. Poxa, se você quer explanar isso para Deus e você sente que você quer chorar, chore na presença de Deus. Se você quer gritar, grite na presença de Deus. Né? Mas é interessante, Jean, eu vou levantar uma questão que existe mesmo essa coisa de alguém olhar chorando e o que não chora, esse é mais espiritual, aquele é menos espiritual. Mas eu vou dar um exemplo bem prático aqui de que a gente não deve julgar as pessoas de maneira às vezes tão boba como essa. O Jean, o pastor Jean aqui, ele é uma manteiga derretida, né? Então o Jean, é muito comum ele estar cantando, ele estar com o violão dele na mão e ele ser tomado em lágrimas, ele extravasa o coração, as emoções, e é uma benção. Mas por outro lado, o outro pastor nosso, que é o nosso pastor, inclusive é o meu pastor, o pastor Jean, eu acho que eu nunca vi ele chorar, que é o pastor Afonso. Mas é um homem de Deus. Adorador. Um adorador. Quem conhece a vida dele, o ministério dele. Então, será que eu posso dizer que Jean é mais espiritual porque o pastor Afonso, porque Jean chora mais, o pastor Afonso chora menos? Eu diria assim, que o pastor Afonso é mais espiritual. Que a vida de adoração do pastor Afonso é um negócio fenomenal. Então, é um cara que acorda de manhã cedo para orar, e 6 horas está aqui para orar.
A gente não. As emoções são importantíssimas, mas essa expressão emocional não deve ser a nossa grande guisa para definir o que é espiritual ou não. É porque cada pessoa é um universo diferente. E eu acho isso fascinante, porque Deus me fez diferente do Rafael, né? A minha emoção é diferente da emoção do Rafael. E isso se chama individualidade, como Deus nos ama. Né? Ele nos criou seres únicos. Que coisa linda, né? Então, adore a Deus. E adore a Deus com o seu temperamento, com o seu jeito, mas adore a Deus. Adore a Deus com o teu corpo, com as suas lágrimas. Adore ao Senhor com toda a expressão. Porque a palavra do Senhor diz que em todo tempo nós devemos adorar a Deus. E, sobretudo, adore de todo o teu coração. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Amém. Vamos adorar o Senhor.